Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar do Mundial de 52 e do Mundial de 25. 5225. Será que dá bom? Pra gente não faz muita diferença, porque os jornais da época, a história e a faixa que nós temos lá no Maracanã, dizendo que nós somos campeões do mundo de 1952, já nos dão esta certeza há muito tempo, e isso está incorporado já ao espírito do Fluminense há muito tempo. E não interessa que decisão a FIFA vai tomar ou não, em 2017 ela já tomou outra decisão. O importante é o que nós somos, o que nós já somos. O Fluminense já passou por tanta coisa, já resistiu a muitas coisas. O estádio do Fluminense antigamente era imenso. Ele que foi feito na Rua Guanabara, que é a atual Rua Pinheiro Machado, onde tem o Palácio Guanabara. Ali fizeram o túnel Santa Bárbara e a Rua Guanabara se transformou na Pinheiro Machado e passou por cima de grande parte do Fluminense. Eu imagino quão doloroso para os tricolores deve ter sido isso. Uma via expressa, uma rua que sai de lá de um túnel, no caso Santa Bárbara, passando por cima do Fluminense. E nós sobrevivemos a isso. Sobrevivemos à Série C, a uma série de falcatruas fazendo com que nós caíssemos de divisões e fôssemos culpados pelo rebaixamento de outros clubes, quando na verdade não fomos. Então não interessa. A história do Fluminense está incorporada, faz parte do Fluminense, e a FIFA não vai nem um pouco modificar coisa alguma, seja lá que interpretação ela dê à Copa Rio de 1952. Foi muito importante esse campeonato, essa Copa Rio de 1952, mais do que a de 51, porque o grande time a ser batido, a seleção, o futebol a ser batido, era o uruguaio, não era o argentino nem o alemão. As forças ali daquela região europeia eram os austríacos e os suíços. Não era a Alemanha ainda. A Alemanha apareceu em 54, apesar de um time chamado Saarbrücken vir aqui disputar a Copa Rio de 52. E em 1951, quem disputou foi o Nacional de Montevideo, a Copa Rio que o Palmeiras venceu. Não foi o Peñarol. O Peñarol, que era a base da seleção do Uruguai, que ganhou do Brasil naquele famoso Maracanaço, na Copa de 1950, a estreia do Maracanã. A base da seleção do Uruguai era o Peñarol, que tomou uma coça de 3-0 do Fluminense. Isso foi uma verdadeira revanche que lavou a alma de todos os brasileiros da época. Os mais antigos contam essa história. Você vê Nelson Rodrigues contando isso, meu pai contava essa história. Então, já é história. E tanto é a história que está incorporado, está nas três cores do Fluminense, está no sangue do encarnado, está no verde da esperança e está no branco da harmonia. Não interessa que decisão aqueles caras da FIFA vão tomar em relação ao que foi isso. Isso já faz parte do Fluminense. Então, a Copa Rio de 1952 teve a Série Carioca com o Fluminense, Peñarol, Sporting de Portugal e Grasshopper da Suíça. A Suíça é que era o time forte, Suíça e Áustria, não a Alemanha. E a Série Paulista, o Corinthians, o Libertad do Paraguai, o Áustria Viena e o Saarbrücken da Alemanha. O Fluminense, então, em 7 jogos, obteve 5 vitórias e 2 empates e foi campeão invicto, dirigido por Zezé Moreira, com o time de Castilho, Píndaro e Pinheiro, Jair Santana, Edson e Bigode, Tele, Didi, Marinho, Orlando e Quincas. E Robson entrava nesse time também para jogar. Os artilheiros do Fluminense foram Marinho e Orlando Pingo de Ouro com 5 gols, seguidos de Didi com 2 gols e Tele e Quincas com 1 gol. A 20 de julho de 1952, no estádio do Maracanã, o Fluminense realizou sua maior façanha em jogos internacionais de futebol, ao derrotar por 3-0 e de forma sensacional a equipe do Peñarol do Uruguai, que se apresentou com 7 campeões mundiais de 50. Os tentos do Fluminense foram assinalados por Marinho,
2 e Orlando. Esse encontro memorável representou autêntica desforra à derrota do Brasil por 2-1 na partida final da Copa Júlio de Rimet, a 16 de julho de 1950, no mesmo estádio. E a campanha do Fluminense no Mundial de 1952 foi empate em 0-0 com o Sporting, 1-0 sobre o Grasshopper da Suíça, 3-0 em cima do Peñarol, 1-0 em cima do Áustria, depois um 5-2, a partir dessa fase foram 2 jogos, e os 2 jogos também nas finais contra o Corinthians. Os 2 jogos finais decisivos contra o Corinthians, no primeiro nós ganhamos por 2-0 e no segundo houve um empate em 2-2 e o Fluminense aí sagrou-se campeão da Copa Rio de 1952. E uma coisa que eu acho muito curiosa também, antes de falar aqui do Mundial de agora, 2025, eu estava vendo uma matéria outro dia num jogo sobre o Atlético de Madrid. Era um jogo do Atlético de Madrid. Que o Atlético de Madrid, não sei se era Atlético de Madrid, não, sei lá quem. Bom, o que o Atlético de Madrid já tinha sido campeão do mundo em 1975, porque decidiu a Libertadores contra o Independiente e foi campeão. Mas o Atlético de Madrid, ele foi campeão do mundo em 1975 sem ter sido campeão europeu. Aí eles pararam por aí. Eles falaram só o seguinte: o campeão europeu foi o Bayern de Munique. E pararam por aí. É claro, porque trata-se do Fluminense. Como diz Nelson Rodrigues, o Fluminense nasceu para desagradar e para incomodar. Mas por que o Atlético de Madrid foi campeão do mundo? E por que o Bayern de Munique que foi o campeão europeu em cima do Atlético de Madrid? Porque o Bayern de Munique, em vez de jogar contra o Independiente, ele quis vir aqui ao Maracanã jogar contra o Fluminense. Era um tiratema pessoal dos caras. Eles não quiseram saber. Não, o jogo, para a gente saber quem é o melhor do mundo, está lá no Maracanã. Eles chamaram, combinaram e vieram para cá. Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller, Rummenigge, início de carreira, as feras todas. Base da seleção de 1970, campeã do mundo de 74, da Alemanha Ocidental. E nós vencemos 1-0. Gol contra do Gerd Müller. Ou seja, se fosse outro time, tinha ao menos explicado isso, né? O cara tinha ao menos explicado isso. Não, porque o Bayern não foi disputar o Mundial Interclubes, que preferiu jogar contra o Fluminense. E, aliás, perdeu para o Fluminense. E esse amistoso aí com gol de tira-teima para ver quem é o melhor do mundo foi vencido pelo Fluminense. Aí não interessa. É isso que a imprensa faz com o Fluminense. Quanto a esse Mundial de agora, que o Fluminense, ele, mais do que qualquer um, ele pegou o Borussia Dortmund e deu aquela amassada feia, mas não conseguiu ganhar, né? Começou aí o início do fim da marra dos europeus. E se isso realmente se concretizar, se chegar à semifinal 3 sul-americanos com um europeu, já vai ser o massacre deles, já vai ser a desmoralização, porque está desmascarando os europeus. Esses times europeus entram em campo cheios de soberba, pensando que eles são uma seleção e que estão jogando contra a seleção brasileira. Aquela seleção brasileira, com aqueles caras com nenhuma vontade, que estão longe de ser a pátria de chuteiras de Nelson Rodrigues, que estão muito longe de ser aquela seleção brasileira com Pelé, que livrou o brasileiro do complexo de vira-latas. Esses caras aí, desses times europeus todos, Borussia Dortmund, Manchester, Bayern, essas coisas todas, Chelsea, PSG, eles pensam que estão jogando contra esses caras da seleção brasileira. Mas não estão. E contra a torcida, e com torcida comprada, mas não. É a torcida do Fluminense que está lá, é do Botafogo que está lá, é do Flamengo e é do Palmeiras. E infladas, e inflamadas. E os jogadores que defendem as suas camisas. E aí importa a nossa aqui. Os jogadores que defendem as 3 cores que traduzem tradição. Pegaram uma camisa grená verde e branca pela frente.
E aí viram que o buraco é mais embaixo, que os jogadores estão comprometidos e fechados com o Renato Gaúcho e o Fluminense e a torcida do Fluminense. É completamente diferente de seleção brasileira. A seleção brasileira foi isso há um dia, já há muito tempo atrás ela já foi isso. Não é mais. Hoje em dia os clubes estão muito mais interessantes e essa competição é o que eu estou falando. Já está desmoralizando os europeus. Tanto é que eles não estão gostando, não. Pode ser que eles estejam ainda meio barro, meio tijolo, esperando aí para nas oitavas de final, aí sim, acelerar, passar a segunda marcha, a terceira, a quarta e a quinta. E aí, uma das coisas positivas que eu vejo nisso é, por exemplo, o Fluminense quer comprar um jogador que está jogando num time europeu. Ah, não, mas não dá, porque é muito caro, que joga num clube europeu. Vocês podem ter certeza que vai desvalorizar. Vai desvalorizar. Não, porque o cara joga num clube europeu e lá é muito difícil, porque eles disputam Champions League. Porra, o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil. E é jogo de 3 em 3 dias. E porque você ainda tem que disputar a Copa do Brasil, ainda tem que disputar Sul-Americano ou Libertadores. E o cara fica desesperado quando entra na zona de rebaixamento. Ah, mas não, mas o jogador é muito caro porque ele joga na Turquia. Que ele joga num time da 4ª divisão da Inglaterra. Não, um jogador muito excepcional porque joga na 4ª divisão da Inglaterra. Joga no time da Itália, Brescia, sei lá o que, sabe? Tá servindo para isso. Essa Copa do Mundo de Clubes, grande ideia da FIFA, está servindo para isso. Vai acabar com essa marra. Mônaco, Caio Henrique está no Mônaco. Oh, os campeonatos são dificílimos. Então, ele é muito valorizado, é muito caro porque joga na Europa. Isso vai acabar, isso vai ter... Baixa a bolinha aí. Futebol sul-americano chegou junto aí e baixa a bolinha. Flamengo já venceu do Chelsea, Botafogo já venceu do PSG e o Fluminense amassou o Borussia. Se forem para as semifinais, 3 sul-americanos e 1 europeu, já vai baixar a bola deles. E se o campeão for um sul-americano, completamente. Baixa a bola deles completamente. Pelo menos no momento de avançar, de pegar este time, o Ulsan Hyundai, e se jogar como jogou contra o Borussia, meter 3-4-0, fazer saldo de gols e garantir o primeiro lugar aí na chave. E depois encarar esse time africano e também dar uma sapatada, uma chinelada neles. Eu tenho certeza que o Fluminense, se jogar como jogou contra o Borussia, tem totais condições. E ainda chega nas oitavas de final e se pegar um River Plate da vida, atropela também. E aí vamos vendo passo a passo. Eu sei que aqui eu já avancei um pouco, já fui até as oitavas, mas vamos passo a passo, calçando as sandálias da humildade e, quem sabe, a gente chega um pouquinho mais longe do que imaginava. Eu estava vendo a neta do Nelson Rodrigues, Crica Rodrigues, na live Laranjeiras, do canal do Mazela, e eu fiz uma pergunta para ela, porque eu pesquisei, e, por exemplo, vários sites, inclusive o ChatGPT, dizem que ela, em momento algum, mencionou o clube dela. E ela ficou pasma com isso. Ela falou que o que tem de matéria dizendo que ela é tricolor não está no gibi. E eu falei que eu ia ler isso aqui para vocês, o Profeta Tricolor. O vídeo de hoje é uma miscelânea, já deu para perceber, né? Então eu vou ler para vocês a mesma frase que ela fica jogando umas frases do avô dela lá, né, na live. Eu vou ler uma frase que ela leu também, que eu achei aqui, e que diz tudo. Nelson Rodrigues disse: um time pode jogar descalço, jogar de pé no chão, só não pode jogar sem alma. A simples execução de um plano tático exige um máximo de paixão. Então, até para assimilar a parte tática, isto exige um máximo
de paixão. E os jogadores do Fluminense parece que estão fazendo exatamente isto aqui que o nosso profeta tricolor, Nelson Rodrigues, profetizou. Há de dar tudo certo no jogo contra o Ulsan Hyundai, com a ajuda do Gravatinha, do profeta tricolor e do Santo Papa João Paulo II. Se você gostou desse vídeo, considere tornar-se membro do canal com R$ 4,99 por mês. Vou deixar no primeiro comentário fixado o meu Pix, para aqueles que quiserem contribuir com o meu canal. Saudações tricolores.